Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 5 do PET volume 4 do primeiro ano do ensino médio do conteúdo de Química. Atividade 1. Embora tenha sido pioneiro na adoção do sistema métrico, o Brasil ainda hoje convive com mais de um sistema de unidades. Por exemplo, no comércio compramos ferro na unidade barra e tinta na unidade balão. E na lavoura, os agricultores usam unidades como arroba e saca. Como, ou seja, por que ainda são usados esses diferentes sistemas de unidade? Então, isso aqui a gente vê até hoje. A gente vai comprar ferro para a nossa construção, a gente diz, eu quero 2 barras de ferro, 5 barras de ferro, né? Tinta a gente usa, me dá 5 galões de tinta, ou 5 balde de tinta, ou tambor de tinta, né? E arroba a gente usa muito, principalmente para comprar carne. Eu vou comprar 2 arroba de carne, eu vou vender o porco que deu 5 arroba e 10 quilos, né? Saca a gente usa aqui muito para comprar saca de feijão, de milho, etc. Então, isso aqui eu coloquei uma sugestão, no meu ponto de vista, é devido à tradição ou à cultura local. Então, cada região tem um costume, tem um hábito diferente. Tem um outro que não está citado aí, muito utilizado na região, é quando vai abrir sepultura. Já ouvi muitas pessoas falar: abrir a sepultura tem que ser 7 palmos, né? Me vende um saco de feijão, ou milho, arroba de carne. Só que essa aqui, por exemplo, 7 palmos, tem pessoas que têm a mão pequena, outras pessoas têm a mão grande. Então, pode haver uma diferença muito grande quando vai comprar alguma coisa e medir por palmos. Por exemplo, quando vai fazer um carro. Vou fazer um carro de boi e eu vou querer com tantos palmos. Então, se for uma pessoa da mão pequena, o carro vai ser pequeno. Se for uma pessoa da mão grande, então aquela medida vai ser grande. Então, não é aconselhável bem utilizar isso aqui. O certo é utilizar a grandeza correta com a unidade de medida correta. Atividade 2. Por que para expressar uma grandeza deve-se utilizar uma unidade de medida? Então, toda vez que a gente vai expressar uma grandeza, por exemplo, seja comprimento, massa ou tempo, a gente tem que falar a unidade de medida correspondente para não ficar confuso. Ou seja, se eu falo 5 ou 10, 10 o quê? Então, quando eu falo 10 metros, é uma distância pequena. Quando eu falo 10 quilômetros, então já estou falando de um espaço maior, de um comprimento maior. Então, eu coloquei uma proposta aqui, ó, que a questão aqui, por que expressar a grandeza, a gente deve utilizar a unidade de medida, é para comparar a quantidade da referida grandeza física com uma escala pré-definida. Por exemplo, 10 quilômetros, ou 10 centímetros, ou 10 metros, né? Dependendo da unidade de medida, essa grandeza ela pode ser um valor numérico alto ou baixo. Atividade 3. Relacione a grandeza mais utilizada na comercialização dos produtos. Então, o produto sabão em pó. Então, geralmente, quando a gente vai comprar o sabão em pó, a gente vai comprar ou 1 quilo de sabão em pó, ou 2 quilos, ou meio quilo. Então, isso aqui está relacionado com a massa, né? É a quantidade de massa do referido produto, no caso, sabão em pó. Tecidos. Muita gente, quando vai comprar o tecido, encomenda alguém para comprar o tecido, fala: eu vou precisar de 5 metros de tecido, eu vou precisar de 1 metro só de tecido. Então, está relacionado à grandeza comprimento. Combustível. Quando a gente vai abastecer a moto ou o carro, geralmente a gente chega lá no posto de combustível e fala: coloca 50 litros de combustível, coloca 10 litros de combustível. Então, esse produto combustível, que é líquido,
a grandeza apropriada para ele é o volume. Então, a gente utiliza a grandeza volume para líquidos e massa para produtos sólidos. E, por último, cerâmica, que é relacionada à grandeza área. Ou seja, se eu tenho uma área de 3 metros de largura por 10 metros de comprimento, eu multiplico 3 vezes 10, eu vou achar 30 metros quadrados. Então, essa grandeza metros quadrados é a área. Então, eu preciso comprar 30 metros quadrados de cerâmica para aquela área. Lembrando que eu devo comprar mais um pouco, porque tem a questão que quebra, tem as substituições, né? Então, 4 aqui para a cerâmica. Atividade 4. Assinale a grandeza mais adequada para a comercialização do produto sorvete. Então, dependendo do local onde a gente vai comprar o sorvete, eu posso encontrar ele em volume ou ele em massa. Se a gente vai no supermercado e já acha aquele sorvete pronto no pote, geralmente a gente acha ele lá em volume. Por exemplo, 1 litro de sorvete, 2 litros de sorvete, ou meio litro, né? Mas quando a gente chega na sorveteria e a gente quer tomar um sorvete, a gente pega a quantidade que a gente quer e esse sorvete é pesado na balança. Então, utiliza a grandeza massa. As duas aqui está próxima, mas a que eu considero mais correta mesmo é a massa. Às vezes tem local que a gente chega para comprar o sorvete e eles falam assim: você vai querer uma bola de sorvete ou 2 bolas de sorvete? Então, dependendo da pessoa que for pegar essa bola de sorvete, o cliente pode ganhar ou perder, porque pode pegar uma bolinha pequenininha ou pode pegar uma bolona grandona. Então, o melhor mesmo para ninguém perder, o que vai ser justo, é utilizar a comercialização do sorvete utilizando aqui a grandeza massa. Utilizar a balança e pesar essa quantidade de sorvete. Atividade 5. Medidas são, sem dúvida, fundamentais em nossa sociedade. Elas estão presentes desde as civilizações pré-históricas e atualmente são a base das atividades comerciais, dos processos tecnológicos e uma das ferramentas principais para a elaboração de modelos científicos. Nesses processos, efetuamos medidas de comprimento, volume, massa, tempo, entre outras. Lembrando que todas essas aqui são grandezas físicas. A este respeito, julgue os itens a seguir e assinale aqueles que estão errados. Grandeza é um atributo, característica de algo do universo físico que pode ser medido de alguma forma? Correto. Essa afirmativa é correta, pois a grandeza pode ser medida de alguma forma, ou seja, 10 metros de distância, ou 10 quilômetros, ou 20 litros, ou 10 quilos, ou um dia, ou uma hora, que é o tempo, e assim por diante. Toda grandeza é representada por um número seguido de uma unidade de medida, corretamente, pois se eu colocar somente o número 10, eu não sei se eu vou estar representando comprimento, volume, massa, o tempo. Eu posso colocar 10 metros, posso colocar 10 litros, posso colocar 10 quilogramas, 10 minutos, né? Então, letra B está correta. Letra C. O número representa quantas vezes essa grandeza é diferente do padrão de medida utilizado. Uma caixa de suco de 250 ml tem um volume de suco 250 vezes maior que o mililitro. Correto. 250 ml é maior 250 vezes do que o ml. Ou 4 vezes menor que o litro. Não, essa informação aqui já está errada, pois 250 ela é menor do que o litro 4 vezes. Ela é menor 4 vezes do que o litro. Mas aqui entre parênteses colocou a relação 1000 dividido por 200.
1.000 dividido por 200 é igual a 5 e não igual a 4, igual está aqui na atividade. Então, a letra C é falsa. Letra D. Utilizamos as grandezas mais convenientes para o que se deseja medir. Os líquidos, por exemplo, são medidos por seus volumes, embora também possam ser medidos por suas massas. Corretamente. É o caso do sorvete. Eu posso usar volume e posso usar também massa. Eu tenho 1 litro de água. Eu posso também colocar esse litro de água em um recipiente, tarar o recipiente na balança e saber qual é a massa desse 1 litro de água que ele ocupa. Então, essa afirmativa D, ela também é correta, igual a A e a B. Letra E. Não podemos utilizar diferentes unidades de medida para uma mesma grandeza. Essa alternativa é falsa e ela é o contrário do que diz aqui na alternativa D. Então, esse não aqui fez com que a alternativa ficasse incorreta. Então, letra C e letra E são as duas alternativas incorretas. Obrigado por assistir, dê um like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar o nosso trabalho e as próximas correções.